queridos professores coordenadores, gestores. É com muita alegria que venho hoje fazer aqui com vocês mais um momento formativo. E dessa vez, antes de iniciar, eu gostaria de parabenizar todas as nossas escolas dos anos iniciais, parabenizar em nome de toda a equipe da Diretoria de Ensino Campinas Leste, porque a nossa diretoria de ensino, todas as nossas escolas ficou com uma nota muito boa de IDEB. A média do IDEB da Diretoria de Ensino Campinas Leste foi 6,84. E isso, essa média não é somente sobre o fato das crianças, dos nossos alunos irem bem no SAEB. Isso é o reflexo do trabalho de toda a equipe. O bom dia que vocês dão para os alunos, boa tarde, o fato de vocês se importarem com eles, ainda mais nesse período tão difícil que estamos passando, o aluno sente que ele pertence às nossas escolas. Eles percebem que os professores se importam com ele como um todo, se importam com o aluno de uma forma assim integral, o emocional do aluno, o cognitivo do aluno. Nós sempre buscamos o melhor pelos nossos alunos e esse é o resultado, um empenho deles, através da dedicação de todos os nossos professores e de toda a nossa equipe. Desde a pessoa que abre o portão e deseja um bom dia, os nossos agentes de organização escolar, o pessoal que cuida da merenda, da limpeza, o pessoal da secretaria, os professores principalmente que estão lá todo dia com os alunos, o pessoal da direção que sempre tem esse hábito de acolher as crianças, acolher a família, a comunidade, as coordenadoras, que são aí esse braço direito, tanto dos professores quanto da direção. Então é isso, nós só temos a agradecer o empenho de vocês. Bem, então vamos lá. Vocês perceberam que eu comecei falando da média do IDEB? Sim? Então, a média tem total relação com o tema de hoje, que é a probabilidade estatística, Então, hoje nós trataremos do estudo da unidade temática probabilidade e estatística nos anos iniciais. Bem, só informando, às vezes assistindo uma formação, nós temos o hábito de ir anotando, Sempre é interessante anotar as observações, o que não consta no slide, alguma coisa que eu fui comentando para enriquecer nossa formação. Eu também permaneço sempre com um caderninho, uma caneta, em todas as minhas formações, até para ir anotando algum item que eu acho necessário comentar para além dos slides. Só que o PPT vai estar na descrição desse vídeo no YouTube, tudo bem? Eu vou deixar o PPT para vocês. Vai estar num link do Drive, mas liberado para todo mundo que clicar naquele link, acessar e ter esses slides aí em mãos. Bem, vamos lá para a frase, Nossa epígrafe de hoje. Nenhuma área da atividade do pensamento humano pode desconsiderar a estatística, pois ela contribui para o conhecimento e a interpretação das características dos fenômenos coletivamente típicos e para indicar a probabilidade de seu desenvolvimento futuro. Então, aqui é uma frase muito interessante, que suscita aí muitas reflexões da nossa professora Celi Lopes. Bem, então os objetivos de hoje são apresentar conceitos que subsidiam o ensino e a aprendizagem de probabilidade e estatística, analisar situações didáticas que envolvam probabilidade e estatística, indicar as habilidades essenciais selecionadas pela SEDUC para se avançar no desenvolvimento das habilidades do terceiro bimestre, e oferecer alguns exemplos de atividades para que os professores, compreendam as ideias presentes nesta unidade temática, probabilidade e estatística, e proponham novas atividades aos alunos. Bem, os conteúdos de hoje são conceito de probabilidade e estatística, habilidades essenciais da unidade temática probabilidade e estatística, leitura, interpretação e comunicação de dados,
materiais e recursos disponíveis no período de distanciamento social. Vamos agora para um momento muito importante, que é a nossa leitura em voz alta. Sempre que fazemos leitura em voz alta, nós estamos aí mostrando o nosso comportamento leitor, nossa postura leitora, né? Isso é muito importante com os nossos alunos também, né? Então, gravar um vídeo fazendo uma leitura em voz alta, ou um áudio, ou fazer uma indicação literária nos planos de aula ou roteiro de estudos, estimular as crianças a lerem mais, né? Então, aqui, hoje, eu vou até comentar com vocês que o livro escolhido, o texto escolhido, foi através de uma indicação do boletim da sala de leitura. Então, nós temos aí que o Theo e a Ellen fazem com muito carinho esse boletim da sala de leitura para nós. Todo mês tem, né? E no boletim do mês de agosto, eles fizeram uma sessão com a seguinte questão, né? Vale a pena conhecer os melhores autores do mundo? E eles trouxeram 10 autores. E aí, né, eu acabei escolhendo o Edgar Allan Poe para nossa leitura de hoje. Esse é um autor que nasceu no dia 19 de janeiro de 1809, nos Estados Unidos, faleceu no dia 7 de outubro de 1849, também nos Estados Unidos. Viveu apenas 40 anos, mas dedicou uma vida aí à literatura, né, à escrita de livros, principalmente livros de mistério e terror. Bem, aqui, né, nós temos nessa imagem, né, que é uma parte do boletim da sala de leitura de agosto, que esse autor ele utilizava uma técnica chamada unidade de efeito, onde comandava a atenção do leitor e a recompensa era uma experiência intensa e singular. Então, com seu uso pioneiro de narradores não confiáveis, transforma leitores em participantes ativos, que devem decidir quando o narrador está interpretando maus eventos. Então, é necessário muita atenção nessa leitura de Edgar Allan Poe. Numa época de constantes publicações de contos de terror, Edgar Allan Poe se destacou graças à sua atenção à forma e estilo, onde cada palavra deve contribuir para o seu propósito. E as histórias usam violência e horror para explorar paradoxos e mistérios do amor, sofrimento e culpa, e sempre trazem mensagens morais. E aí vocês devem estar pensando qual será que é o livro ou o conto que a Tamiris escolheu para a gente hoje. Eu escolhi para vocês um que eu me identifiquei muito, principalmente por esse período que nós estamos vivenciando. Vou comentar um pouquinho aqui com vocês. É A Máscara da Morte Rubra, conto de Edgar Allan Poe, publicado pela primeira vez em maio de 1842, cujo enredo aborda o desvario diante de uma epidemia. De acordo com os biógrafos, Poe inspirou-se no relato de um conterrâneo, o também escritor Nathaniel Parker Willis, que teria participado de um baile da cólera em Paris. Com efeito, o contexto do conto é um surto de cólera que atacou a Europa, mais especificamente a França, na primeira metade do século XIX. Então, vamos aqui para o nosso conto. Esse é o livro que eu escolhi para vocês. Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. A Máscara da Morte Rubra. Durante muito tempo, a peste devastara aquele país. O sangue era a sua horrível marca. Dores agudas, vertigens, hemorragias pelos poros, manchas vermelhas pelo corpo, a morte, a decomposição. E todo o processo não durava mais que meia hora. No entanto, o príncipe Próspero era feliz.
jovem, inteligente e corajoso. Propôs a si mesmo vencer a morte rubra. Quando viu seus domínios despovoados da metade de seus habitantes, resolveu pôr em prática um plano que venceria a destruição. Reuniu seus amigos sadios e jovens, damas e cavaleiros, 1000 pessoas ao todo. Retirou-se com eles para uma de suas abadias fortificadas, edifício imenso, magnífico, bem ao seu gosto excêntrico do príncipe, cercado de alta muralha reforçada, fechado com portões de ferro. Para evitar a entrada ou saída dos súditos, mandou rebitar os ferrolhos. Assim, protegido, seria impossível o contágio. O mundo exterior que se arranjasse. Lá dentro, o príncipe previu tudo. Nada faltava, até diversões. Música, bailarinos, vinho. Lá dentro, tudo isso e mais a segurança. Lá fora, o desespero, a morte rubra. Alguns meses depois, enquanto a peste devorava com fúria alucinada o que restava de seu povo, o príncipe ofereceu a seus 1000 amigos um luxuoso baile de máscaras. A abadia que lhes servia de refúgio era um suntuoso palácio muito ao gosto do príncipe. Ali seria realizada a festa, ocupando 7 salões estranhamente decorados. Já à sua disposição, de maneira irregular, só dava visão a pouco mais de um de cada vez. Difícil, portanto, uma visão geral daquelas salas tão originais. Todas com acesso pelo mesmo corredor, tão interligadas, de certa maneira, e ao mesmo tempo tão isoladas, terrivelmente separadas e perdidas. As janelas dispunham de vitrais coloridos de acordo com o tom dominante da peça. Por exemplo, se o aposento era azul, de azul vivo eram as janelas, e havia branco, verde, púrpura, laranja, roxo e negro. Este era o 7º, totalmente coberto de veludo preto, teto, paredes, tapete. Somente aí, nesta sala, a cor das janelas não correspondia à das decorações. Os vitrais eram vermelhos, sangue vivo. Em qualquer uma das peças não havia lâmpada ou candelabro. Nenhuma espécie de luz iluminava dentro dessas salas, mas fora, no corredor, mesmo em frente a cada janela, um pesado tripé com um braseiro. Os raios se projetavam nos vitrais coloridos, produzindo efeitos deslumbrantes. Uma visão fantástica. Na sala negra, porém, o efeito do clarão do braseiro caía sobre as cortinas negras, através dos vitrais cor de sangue, dando a tudo uma aparência lívida, de morte. Poucos ousavam penetrar ali. Era neste salão que se erguia, junto à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo movia-se para lá e para cá, vagaroso, pesado, monótono. Um som musical claro, elevado e agudo indicava cada hora certa. De hora em hora, portanto, os músicos interrompiam sua execução para ouvir o som que emanava dos pulmões de bronze. E todos paravam. E o som perturbava a todos. Os mais alegres empalideciam. Os idosos e serenos pareciam meditar. Mal cessavam os ecos do carrilhão, as risadas explodiam, os músicos se recompunham e recobravam a calma e a alegria. A reunião prosseguia até que, passados os 60 minutos, o relógio voltasse a obrigá-los a parar, para pensar, para lembrar, para temer. O príncipe tinha gostos característicos, sabia de cores e efeitos.
Suas concepções eram arrojadas, vivas e brilhantes. Muita gente o julgava louco. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para saber certo que não o era. A ornamentação para essa festa, as fantasias e tudo que contribuía para o brilho e a beleza da reunião foram obra sua. Havia de tudo, muito de belo, de terrível, concepções fantásticas, criações de louco, e a multidão se divertia como num sonho, esquecida de tudo. Apenas o som do relógio os trazia de volta desse sonho a uma realidade que apavorava. Mas isso durava um instante apenas, porque logo recomeçava. A gargalhada, a música, o sonho colorido. Sonho pintado com as cores das janelas multicoloridas através das quais se filtravam os luminosos raios dos tripés acesos. Mas ninguém se aventurava até a sala negra. É que a noite estava chegando. E ali uma luz vermelha coloria tudo com tons apavorantes. Entretanto, o coração da vida palpitava nos outros salões cheios de gente. E tudo foi assim até soar a meia-noite. Então houve uma paralisação geral, por mais tempo, mais perturbadora. Nessa hora, muitos notaram a presença. Alguém estranho, mascarado, com trajes que excediam os limites da decência e arrojo das criações do próprio príncipe. Não havia finura, nem conveniência. O tipo que a todos aterrorizava era alto e lívido, coberto de mortalhas tumulares. No rosto, a máscara produzia a aparência de um cadáver enrijecido. Tudo isto seria tolerável se o mascarado não tivesse chegado ao extremo de figurar o tipo da morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue e a face coberta de horrendas placas vermelhas. O príncipe, quando viu aquela imagem rodopiando entre os dançarinos, foi tomado de pânico. Enfurecido, ordenou que o agarrassem e o desmascarassem. Seria enforcado ao amanhecer, fosse quem fosse o autor daquela sinistra pilhéria. A voz do príncipe atravessou todas as 7 salas e foi ouvido por todos os cortesãos, paralisados agora por um indefinível terror. Esse mesmo terror impediu que detivessem o gesto louco do mascarado, tentando aproximar-se do príncipe, e avançava sempre mais, sem que alguém ousasse agarrá-lo. Ao contrário, movida por um só impulso, a multidão recuava do centro para as paredes. O príncipe Próspero percorreu todas as 6 salas, como que subitamente enlouquecido. Refeito de sua momentânea covardia, perseguiu sozinho o vulto do estranho convidado, que passava rápido de uma sala para outra. Nenhum movimento foi feito para detê-lo. Na extremidade do salão negro, o vulto parou e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito. O punhal caiu sobre o negro tapete e junto dele, mortalmente prostrado, tombou o príncipe. O desespero armou de coragem toda a multidão, que se lançou em cima do vulto mascarado e o aprisionou. Mas um indizível pavor paralisou a todos. Dentro da mortalha e por trás da máscara cadavérica não existia nada, nenhuma forma tocável. Ali estava a morte rubra. Nos salões da orgia, orvalhados de sangue, foram tombando um a um os sadios, jovens e bem guardados amigos do príncipe Próspero. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com a do último folião. E as chamas nos tripés se apagaram. E o ilimitado poder da morte rubra dominou tudo.
Reinou então a treva e a ruína. Bem, aqui nós temos aí um dos tópicos, né, que eu comentei. A gente pode observar aí a questão de uma lição de moral no final, ou até mesmo uma crítica social. Espero que tenham gostado dessa leitura em voz alta. Agora vamos para o início de conversa, nossa atividade 2. Então aqui, né, eu fiz a leitura de alguns artigos, de algumas dissertações para ancorar melhor do nosso trabalho e os nossos estudos. E sobre a estatística e a probabilidade, é interessante que todos percebam que ela é uma unidade temática que está presente em nossa vida, né, em diversos contextos, diversas profissões. E não somente na vida, no cotidiano, mas também, dependendo da profissão que você escolhe, é necessário lidar com a probabilidade e a estatística diariamente, né? Por exemplo, nas ciências médicas, biológicas, na administração, nos mercados financeiros, nas previsões de venda, nos estudos populacionais, no controle da qualidade, etc., né? Então, aqui, nosso objetivo aí, trabalhando a unidade temática estatística e probabilidade, é constatar fatos, desenvolver a capacidade de ler e interpretar dados e informações, estabelecer relações, realizar suposições que nos permitam compreender que a incerteza, a imprevisibilidade e a variabilidade se fazem presentes no cotidiano das pessoas, né? No cotidiano de todos. Bem, aí aqui eu faço uma pergunta. É possível trabalhar a probabilidade e a estatística de forma interdisciplinar e visando a formação ética do estudante? O que vocês acham? Vou deixar aí 1 minuto para a reflexão. Então vamos lá, né? É sim possível trabalhar essa questão da interdisciplinaridade e da formação ética. E eu vou responder isso para vocês com base no nosso currículo paulista e no trabalho da professora Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megite, que é doutora, né, nessa área de educação matemática e atualmente trabalha na PUC Campinas e foi minha orientadora de mestrado também. Mando um beijão para ela se estiver aí assistindo. Então, aqui, quando eu trabalho a probabilidade e a estatística, é possível fazer essas conexões com a própria matemática. Isso nós denominamos como intradisciplinaridade, que seria aí uma relação dentro da mesma disciplina, ou seja, a intradisciplinaridade envolve essa relação entre variadas unidades temáticas, por exemplo. Quando eu estou trabalhando a probabilidade e a estatística, eu estou dialogando com a unidade temática números, por exemplo. E nós também podemos fazer essa relação, né, com a interdisciplinaridade ao trabalhar a probabilidade e a estatística. Por exemplo, quando eu trabalho a interdisciplinaridade na probabilidade e a estatística, eu posso conversar com variados conhecimentos das ciências humanas, das ciências da natureza, por exemplo, sim, né? E relacionando. Bem, sobre a questão, né, da formação
ética dos nossos alunos também, né? Então, a gente vê aí que a probabilidade e a estatística colabora na formação ética do estudante. E dialogando com os trabalhos da professora Maria Auxiliadora Megide, nós temos aqui que a possibilidade, né, dos benefícios na aprendizagem da estatística para o aluno cidadão, né? Então, é fácil a visualização de uma grande quantidade de dados. A pesquisa estatística pode ser útil para a resolução de problemas sociais, né, a interferência nesses problemas sociais e até mesmo antecipar esses problemas, né? Então, aqui a formação ética dos nossos alunos. Para além disso, também nós podemos pensar nesses aspectos éticos no campo da estatística. E se o pesquisador não tiver objetivos e procedimentos honestos para que ocorram para que considerem toda a população e não somente uma parcela privilegiada dela, poderá manipular os dados, distorcendo os fatos. Uma pesquisa superficial pode enganar a população, trazendo informações total ou parcialmente infundadas, manipulando as novas ideias que se estabelecerão sobre determinado assunto, né? Então, por isso, é preciso ter muito cuidado com a escolha das amostras. E quando eu cito isso, né, quando eu trago esse ponto para debate, eu me recordo bastante da conversa que eu tive aí com a nossa supervisora Norma, que todos sabem que ela também, né, ela ajudou muito no EMAI, ela ajudou na construção do material do EMAI, principalmente aí do 4º ano, e também a conversa que eu tive com a Lucimara, que fez aí o curso da didática da matemática, ela também aí é uma referência na matemática para a gente. Então, tanto a Norma quanto a Lucimara sempre vem batendo papo comigo sobre os pontos, né, da formação que a gente precisa trazer e também curiosidades, as nossas conversas, né? Então, aqui, quando eu cito os aspectos éticos, é interessante destacar que eu não trato aqui somente da falsificação dos dados, mas sim da escolha do conceito que melhor me convém. E aí vocês vão pensar, mas como assim, né? Então, exemplificando, eu posso calcular a média aritmética, a moda e a mediana, certo? Então, no caso dos aniversariantes, a gente sempre trabalha com aniversariantes quando a gente está lá com a nossa turma na sala de aula, né? Então, no caso dos aniversariantes, eu posso verificar quantos nasceram em cada mês e analisar essa frequência dos aniversários. Eu posso fazer a média aritmética ou a mediana para ver a média de idade da minha turma, né? Então, por exemplo, na minha turma lá do 1º ano tem aluno de 5, 6 e um de 7, né? Então, eu posso fazer essa média para observar quantos alunos aí, né? Qual a média de idade. Qual a idade representa melhor essa faixa etária? Seria a média, né? Então, observando, somando todas as idades e dividindo aí pela quantidade de alunos, eu faço essa média. Mas eu posso também fazer a moda, né? Observar aí, né, qual é a idade que mais aparece. Por exemplo, numa turma de 20 alunos no 1º ano, eu tenho 10 que ainda estão com 10 não, vamos colocar um número maior, né? 15 que ainda estão com 6 anos. Aí os outros 5, assim, eu tenho alguns com 5 ou até mesmo com 7 anos. Então, a moda seria, né, essa idade que mais apresentou, que mais apareceu. E aí, por que eu falei de tudo isso? Porque vocês observaram que existem esses 3 conceitos, né? A média aritmética, a moda e a mediana. Se eu escolher algum conceito que melhor me convém, eu posso aí fazer essa escolha dos dados para trazer essa temática, né? De uma forma que não seja tão transparente, né? Então, aqui é um importante aspecto, porque quando a gente vai assistir alguma coisa, buscar informações, nós esperamos aí
tanto na pesquisa quanto nas informações jornalísticas, tudo, uma questão ética até para manter a informação não superficial, manter uma informação que realmente nos enriqueça. Bem, vamos lá. Para início de conversa, nós temos também aqui um gráfico de linha. Esse é um gráfico do número de óbitos acumulados pela Covid-19 por data de notificação. Então, quantos tinha lá em fevereiro até o mês de agosto, né? Então, temos aí a fonte, tudo. E quando eu trago um gráfico desses, eu questiono para vocês. Quando eu uso um gráfico de linha? E aí, quando eu uso um gráfico de linha? Eu uso um gráfico de linha quando a variável vai mudando ao longo do tempo. Então, vocês observem, a gente tem aí a variável desde fevereiro até agosto, ela foi mudando ao longo do tempo, né? Então, o número de óbitos foi mudando ao longo do tempo, foi tendo esse aumento, né? Então, a variável tempo, ela é ininterrupta, né? O tempo sempre vai sendo calculado, vai sendo demonstrado nesse gráfico. Quando eu já trago o gráfico de coluna e barras, a gente sabe que eles são mais utilizados nos anos iniciais. E aqui eu gostaria de frisar com vocês que o gráfico de linha, ele passa a ser foco de estudo no 4º e 5º ano. Né? Já nos primeiros, segundos e terceiros anos, nosso foco maior são os gráficos de colunas e de barras. Bem, outro momento de reflexão, né? No exposto que a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista nos trazem, vamos refletir o que se espera dos estudantes quando aprendem sobre probabilidade e estatística. Então, o que vocês esperam dos estudantes sobre esse aprendizado, né? Sobre a probabilidade e a estatística. 1 minuto para reflexão. Bem, então nós temos aqui a resposta conforme o currículo paulista. Nós esperamos aí dos alunos, né, principalmente nos anos iniciais, esse trabalho com a coleta e a organização de dados, né, que deve ser realizado aí desde o princípio dos anos iniciais. Bem, e como realizar isso, né? Planejando uma pesquisa conforme os assuntos de interesse dos nossos alunos. Leitura, interpretação, construção de tabelas, gráficos para a comunicação e a representação desses dados, né? Então, aqui a gente trabalha também com a realização de inferência acima desses dados, para entender que os dados são números, mas com contexto, sempre tem um contexto, não são somente números. E sobre a probabilidade, nós temos aí que a probabilidade nos anos iniciais, ela é centrada na compreensão de que há vários eventos certos, impossíveis e prováveis, permitindo o desenvolvimento da noção de aleatoriedade e da compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Então, nem tudo é determinado, né? Os eventos podem ser analisados através dessa probabilidade. Nós vamos perceber isso também nas atividades que
vão ser trazidas ao longo desta formação. Opa. Aqui. Então, o que é letramento estatístico? Né? Nós temos aí no nosso currículo paulista falando dos multiletramentos. A BNCC enfatiza bastante o multiletramento também. O que significa letramento estatístico? Letramento estatístico é a capacidade de compreender e avaliar criticamente resultados estatísticos que permeiam diariamente nossas vidas, juntamente com a capacidade de apreciar as contribuições que o pensamento estatístico pode fazer para decisões públicas e privadas, profissionais e pessoais. Então, né, como esse pensamento estatístico está presente na nossa vida, né, tanto profissional quanto pessoalmente, em várias decisões. E o letramento probabilístico, o que seria esse letramento probabilístico? Ele é aquilo que possibilita ao estudante lidar com uma gama de situações do mundo real, que envolvem interpretação ou geração de mensagens probabilísticas, bem como a tomada de decisão. Então, olha só como a probabilidade e a estatística nos ajuda nessa tomada de decisão. Vamos agora para a atividade 3, as habilidades e as atividades do EMAI. Bem, no primeiro ano nós temos aí para o primeiro bimestre, e aí vocês vão me perguntar, mas nós não estamos no terceiro bimestre, por que é que você está trazendo aí desde o primeiro bimestre, né? Às vezes, né, muitas vezes, nossos alunos acabam ficando com uma defasagem, uma habilidade ou outra que precisa ser resgatada. Então, ter o conhecimento dessas habilidades que envolvem essa unidade temática ajuda, né, a perceber, eu preciso reforçar mais, né, alguma habilidade que ficou lá para trás de outro bimestre? Posso ligar uma habilidade na outra na hora de trabalhar? Posso elaborar aí alguma questão, alguma orientação no meu plano de aula ou roteiro de estudos que envolvam essas habilidades, né? E aí, por isso que foi trazido os 3 bimestres. Então, vamos lá. No primeiro bimestre, nós temos aí do primeiro ano a habilidade 21, ler dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples. A habilidade 22 no segundo bimestre, realizar pesquisa envolvendo até 2 variáveis categóricas de seu interesse, então envolvendo o interesse do aluno, e organizar dados por meio das representações pessoais. E agora, no terceiro bimestre, nós temos a habilidade 20, que é classificar eventos envolvendo o acaso, tais como acontecerá com certeza, talvez aconteça, é impossível acontecer em situações do cotidiano. Bem, então, pegando essa habilidade 20, terceiro bimestre, trouxe aí uma atividade para vocês pensarem junto comigo. Toda manhã, minha mãe prepara meu leite com chocolate. Ajude-me a marcar quais são os ingredientes que provavelmente minha mãe usa para fazer minha bebida. Então, de um lado, nós temos os ingredientes, que são leite, chocolate em pó e café, que tem nesse quadro. Do outro lado, eu tenho, com certeza tem. Talvez tenha. Com certeza não tem. Então, a criança vai fazer um X no que ela sabe que com certeza tem, talvez tenha, com certeza não tem. E aqui a gente pode trabalhar também a questão do impossível sendo diferente do improvável. Porque misturar leite com chocolate e café, misturar os 3, né? Não é impossível. E sim provável que a mãe faça isso na bebida da criança, né? Porque aqui no enunciado já fala que a mãe prepara o leite com chocolate. Então, a criança aí vai selecionar, né, o leite e o chocolate, talvez tendo essa certeza, né? Com certeza tem ou talvez tem. E o café, né, sendo não tem ou até talvez tenha. Então, essa questão da criança ler o enunciado e atentar-se aos ingredientes. Bem,
Nessa atividade, a atividade 21.3 do EMAI, ela mostra aí as crianças vão para os zoológicos para conhecer os animais, né? E aí pede para discutir a possibilidade de encontrar alguns animais. E solicita para que a criança, né, verifique quais animais podem ser encontrados no zoológico, marcar um X nas possibilidades abaixo. Com certeza tem, talvez tenha, e com certeza não tem. E aí o macaco e o tigre. Aqui eu vejo essa questão muito como algo subjetivo, porque aí a gente questiona: qual zoológico? Em qual cidade? Qual estrutura? Né? Então, a criança daqui de Campinas, ela pode não ter visto tigre no zoológico daqui de Campinas e colocar que com certeza não tem, né? Só que se essa criança já visitou algum zoológico maior, talvez o zoológico de São Paulo, de Itatiba, tudo, né? Talvez ela coloque que tenha, né? Então, é bem subjetivo, depende do zoológico, né? Diferentemente que, ó, dessa primeira, que já envolve os ingredientes, o café da manhã, o que realmente tem na bebida do leite com chocolate. Aqui já não, aqui já é mais subjetivo. Agora vamos para o segundo ano. Isso. No segundo ano, nós temos no primeiro bimestre a habilidade 22, que é comparar informações de pesquisas apresentados por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de coluna simples ou barras para melhor compreender aspectos da realidade próxima. No segundo bimestre, a habilidade 23, que é realizar pesquisa escolhendo até 3 variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de coluna simples. Também no segundo bimestre, nós temos aí a habilidade 21, que é classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossíveis. Aqui, no terceiro bimestre, novamente, repete essa habilidade 23, que são as 3 variáveis da escolha do aluno, né? Organizando aí nessas listas, tabelas e gráficos de coluna simples. Bem, vamos analisar agora algumas atividades do EMAI. Aqui nessa habilidade 6.3, antes mesmo de começar a falar dessa atividade, eu gostaria de enfatizar a primeira questão. Você sabe o que é tabela? Né? Essa foi a primeira pergunta que foi feita lá na atividade 6.3 do segundo ano, no caderno do aluno, volume 1. Então, aqui eu gostaria de trazer para conhecimento do professor, dos nossos educadores, né? Como que foi definido a diferença de tabela e tabela e quadro, como que é essa diferenciação? E aí eu busquei lá no site de definições das normas da ABNT, sendo que as tabelas são formadas por linhas verticais que devem manter suas bordas laterais abertas, então sem as bordas laterais. E geralmente são utilizadas para dados quantitativos. Já os quadros, por outro lado, são formados por linhas verticais e horizontais, que devem ter todas as suas extremidades fechadas e são mais utilizados para dados qualitativos, né? Lógico que com a criança, né, a gente vai explicar de outra maneira, vai explicar aí, né, que elas tem os dados verticais, vamos até mesmo trazendo exemplo. Acho que a melhor maneira de explicar para a criança é trazer vários exemplos, fazer com que ela conheça, que tenha contato. E aqui o EMAI, ele fala, observe a tabela abaixo. Qual é o título dessa tabela? Na verdade, essa não seria uma tabela, e sim um quadro, né? Porque são formados por linhas verticais e horizontais. Tem todas as suas extremidades fechadas. Então, o correto aí seria informar que é um quadro, né? E aqui vai trabalhar aquela questão do aniversariante, né? Quais são
o que falta completar, quais são os dados que estão faltando, quantos alunos nasceram em cada mês, né? Quantos meninos nasceram durante tal mês, quantas meninas, né? Em que mês nasceram mais meninos, menos meninos, mais meninas, menos meninas. Então, essa seria a atividade. Mas muita atenção aqui nessa definição, porque aqui ele pergunta, né? Observe a tabela abaixo, seria um quadro, né? Bem, aqui também nessa segunda atividade nós temos um quadro, né? Um quadro porque ele tem linhas horizontais e verticais e todas as suas extremidades são fechadas. Nós temos nesse quadro aí os brinquedos favoritos, né? Os brinquedos preferidos das crianças. Então, o nome do brinquedo, contagem dos votos, números de votos. Então, vai fazendo esse diálogo, essa conversa com as crianças. Qual que é o seu brinquedo preferido? Quais são os brinquedos preferidos da sua turma? Isso daí vai colocando essas informações dentro do quadro, observando esses dados de forma qualitativa, né? Vê lá, ó, por exemplo, a bola, né? Que é tanto usada aí nas aulas de educação física, teve tantos votos, né? Então, o número de votos aí, né? Então, qual foi o brinquedo mais votado, o menos votado, quantas crianças votaram? É uma atividade bem interessante, porque envolve o interesse das crianças, né? Envolve um assunto que eles gostam, que são brinquedos. Aqui. E aí, a gente ainda tem o gráfico aí, né? Em toda a turma, também foi feita uma votação para saber quais são os brinquedos preferidos, né? Então, outra turma foi feita essa votação. Os resultados dessa votação estão apresentados a seguir. Então, essa é a atividade 12.2 do segundo ano. E aí, eles vão precisar observar esse gráfico, né? Para analisar qual é o brinquedo que foi mais votado, né? Então, aqui nessa atividade pergunta quantas crianças votaram na boneca e na bicicleta, quantas foram, qual foi o brinquedo que recebeu apenas 2 votos e quantas crianças participaram da votação. Então, para saber quantas crianças, né, é necessário fazer essa soma de todos os votos. Então, olha aí, né, voltando nessa questão da contagem, né, da soma, a unidade temática, a probabilidade estatística, dialogando com a unidade temática números. Bem, vamos lá. Aqui nós temos mais uma atividade que também, né, mostrando aí o gráfico, onde 4 amigos se reuniram para conversar sobre os livros que leram e decidiram mostrar essas informações num gráfico de colunas. Veja como ficou. Então, aqui, né, de um lado nós temos o número de livros lidos e o nome aí de cada um dos alunos. Então, quais os nomes desses amigos? Eles já vão encontrar essa informação aí nesse gráfico. Quais são os nomes dessas crianças? Quantos livros Enzo leu? Vai analisar o gráfico. Quem leu mais livros, né? Então, qual criança aí leu mais livros? Que menina leu mais livros? Quantos livros Fábio leu a mais que Isabel? Então, esse cálculo, né, da diferença. Quantos livros Fábio leu a mais que Isabel, né? Então, quem leu mais de 6 livros? Então, tudo isso envolvendo essa observação atenta do gráfico de colunas. Vamos agora para o terceiro ano. O terceiro ano, no primeiro bimestre, teve a habilidade 25, que é identificar em eventos familiares aleatórios todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. Também no primeiro bimestre temos a habilidade 27, que é ler e interpretar, comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. Bem, no segundo e terceiro ano, nós temos a mesma habilidade aí, que é a habilidade 26.
A habilidade 26 fala resolver situações problema cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barra ou de colunas. Bem, então vamos para as atividades do EMAI. Na atividade 27.5, nós temos aqui uma das atividades, né, que é a mãe de Fernanda organiza suas roupas em cabides. E aí tem a imagem para observar. Fernanda é uma menina muito brincalhona e decidiu escolher de olhos fechados uma camiseta para usar. Então, quais as possibilidades de cores de camisetas que ela pode retirar do guarda-roupa? Então, tem aí várias possibilidades, né? Então, observar quais são as cores. Que cor de camiseta ela tem maior possibilidade de pegar? Então, né, qual a cor de camiseta que tem a maior possibilidade? Normalmente a criança vai responder que é a que mais se repete, né? Então, observar aí qual cor de camiseta tem mais nesse guarda-roupa. E com seus laços de cabelo, quais são as possibilidades de cores que ela pode retirar? Então, a criança vai observar, né, que tem os laços rosas, vermelho, azuis, verde. Qual a cor de laço tem maior possibilidade de Fernanda usar? Então, qual a cor de laço tem mais aí, né? Bem, aqui nós temos a atividade 28.1, que traz aí, né, aí sim, uma tabela, porque as laterais estão em aberto, né? Então, nós temos aí as linhas verticais, as laterais em aberto e com as informações quantitativas. Bem, então nessa tabela, né, de quantidade de alimentos consumidos, vamos ver aqui essa atividade 28.1. Na escola Monteiro Lobato, as turmas estão estudando sobre alimentação, tema de grande interesse para todos, pois uma boa alimentação contribui para a nossa saúde. A merendeira fez uma tabela para informar a direção da escola a quantidade de alimentos consumidos durante 5 dias, pelas 10 turmas dos anos iniciais, observe. Então, nós temos aí frutas, pães, doce, todos os alimentos. Aqui tem a tabela, em seguida foi apresentado esse gráfico de colunas, para que as crianças observassem, né, e analisassem o gráfico de colunas construído pela diretora. Aí compare a tabela e o gráfico. Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Que tal fazer uma pesquisa como essa em sua escola e construir tabelas e gráficos para representá-las? Então aí, né, o que fala lá no currículo paulista, de estimular as crianças a desenvolver pesquisas, levantar dados conforme o seu interesse. Vamos agora para o 4º ano. No 4º ano, nós temos aí no primeiro bimestre a habilidade 26, que é identificar entre eventos aleatórios cotidianos aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações, explorando a ideia de probabilidade e combinatória em situações problemas simples. Aí, no primeiro bimestre ainda, nós temos a habilidade 27. A habilidade 27, ela se repete no 3º bimestre, que é o bimestre que nós estamos. E aí vocês perguntam, mas por quê, né? Porque essa é uma habilidade que precisa ser trabalhada a todo momento, precisa ser reforçada. Olha como essa habilidade é bem detalhada, né? Ó, ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos com base em informações das diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com a síntese de sua análise, né? Então aqui a gente já encontra a questão da interdisciplinaridade, porque trazendo aí, né, as informações das diferentes áreas de conhecimento, essa questão de produzir texto com a síntese de sua análise,
a observação do gráfico feito, né, o gráfico de colunas, o gráfico pictórico, né, através de desenhos, de representações, de imagens. Então, aqui é necessário muita atenção com os alunos. Lá no segundo bimestre, nós temos também a habilidade 28, que é realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. E quanto estamos usando as tecnologias digitais nesses dias aí, né, nesse trabalho remoto, em período de distanciamento social, né? Bem, então aí, né, retomando o gráfico de linhas, lembra que lá no começo, quando eu mostrei aquele gráfico da Covid-19, eu comentei, né, que o gráfico de linhas tem essa variável do tempo constante, né, a variável do tempo vai permanecendo, né, e a variável, ela pode aumentar e diminuir conforme o tempo, então aqui a gente pode observar também. Então, lá na sequência 20, atividade 20.1, ele começa a falar, né? Se já ouviu falar de cesta básica, pesquisar, entender o que seria essa cesta básica. Na segunda questão, ele pede para realizar essa leitura, né? Leia e responda as questões relativas à situação. Em uma cidade foi feito levantamento sobre a evolução dos preços de alguns produtos da cesta básica e apresentando o seguinte gráfico referente ao preço do açúcar em quilos. Então, né, qual que era o valor do açúcar em quilos lá em outubro de 2011? E aí, qual foi a oscilação no decorrer do tempo, né? Observando que esse gráfico finaliza aí em agosto de 2012. Bem, então do que se trata esse gráfico? Quais informações são registradas no eixo horizontal, né? Então, essa questão do tempo, da data, né? E dá para a gente fazer adaptações dessas atividades também, né? Hoje, com essa mudança do valor do arroz, por exemplo, eu posso elaborar uma atividade nesse modelo com base na evolução, no aumento do preço do arroz. Bem, vamos lá para a próxima questão. Na atividade 5, né? Foi pensado o valor de um pacote de 5 quilos de arroz, que é um produto que compõe a cesta básica. Então, aí, né, de outubro de 2018 até agosto de 2019, como aumentou esse valor. E em que período, a partir de novembro de 2018, houve uma pequena queda no preço do pacote de 5 quilos de arroz. Então, eles vão precisar analisar, né, qual foi o período que teve uma queda. Agora, aqui a atividade 20.4, temos a professora Juliana fez com sua turma uma pesquisa sobre as temperaturas máximas na cidade de São Paulo no mês de novembro de 2019 e organizou as informações na tabela e no gráfico. Aqui, certinho, temos uma tabela, né? Ela não é fechada, sim aberta, as informações aí, né, na vertical e quantitativa. Então, o dia da semana e as temperaturas máximas de cada dia. E, em seguida, um gráfico demonstrando essas temperaturas na cidade de São Paulo. Indo agora para o quinto ano, né? O quinto ano, no primeiro bimestre, teve como habilidade a habilidade 24, que é analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas simples ou de dupla entrada e gráficos, colunas agrupadas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou outros contextos, como saúde, trânsito, ou produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Então, aqui, novamente, a interdisciplinaridade, né? O diálogo com outras áreas de conhecimento. No segundo bimestre, temos aí a habilidade 22, que é apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não, explorando a ideia de probabilidade em situações, problemas simples.
No terceiro bimestre, nós temos a habilidade 24, que é analisar e interpretar dados, né? Então, essa habilidade 24, ela já ocorreu lá no primeiro bimestre, mas vocês perceberam que é uma habilidade bem complexa, que ela vai ser a todo momento retomada. E no terceiro bimestre, a habilidade 25, que seria realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletivos, quer dizer, coletados por meio das tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem o uso das tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. Bem, então vamos lá, né? Eu trouxe aqui para vocês um desafio das fichas coloridas. Vocês vão observar aqui que eu tenho uma sacola com algumas fichas. Bem, por que eu trouxe esse desafio das fichas coloridas? Porque ele tem relação com essa habilidade 22, que seria aí, né, o experimento aleatório, estimando-se se os resultados são prováveis ou não, explorando a ideia de probabilidade em situações problemas simples, né? E aqui a gente pode também, né, pensar probabilidade com outros olhos, com uma outra visão. Vamos observar aí, né? Qual cor de ficha você acha que tem mais chance de ser sorteada? E por quê? Vamos lá, vamos pensando. Qual que vocês acham que tem mais chance de ser sorteada e por quê? Aqui nós temos aí 10 fichas, né? 6 vermelhas, 4 azuis, e aí, né? Então, aqui, o aluno vai ficar bem atento, né, à quantidade de fichas de cada cor e vão responder conforme aí, né, mais provável é que tem mais, né? Então, a probabilidade vinculada também àquela questão dos números racionais. O meu aluno do quinto ano, ele já pode ser introduzido aos números racionais. Aqui eu posso abordar a fração com o meu aluno na relação parte-todo, né? Então eu posso mostrar que, olha, eu tenho 4 fichas de 10, né? São azuis, então eu tenho 4 fichas azuis de 10 fichas do total que tem na minha sacolinha, né? 6 fichas são vermelhas do total de 10 que eu tenho na minha sacola, né? Então, eu posso falar que eu tenho 4 décimos azuis e 6 décimos vermelhas. Ou ir além com o meu aluno do quinto ano. Eu posso explicar para o meu aluno por que eu coloquei esse 10, né? Eu queria essa base, né, sendo 10 fichas, até para relacionar com o 100, né? Então, 4 décimos, eu posso mostrar que tem essa relação 40%. 40% das minhas fichas são azuis. 6 décimos tem essa relação, né, com os 60%. 60% das minhas fichas são vermelhas. Lógico que aqui eu quero trabalhar a probabilidade, a fazer com que o aluno chegue na conclusão que o que tem mais é mais provável de ser sorteado. Porém, esse é um evento aleatório, né? Pode acontecer de eu fechar o pacotinho, chacoalhar e acontecer o contrário, né? Esse daí é um evento de sorte. Bem, indo agora para o EMAI. Nós temos no EMAI a atividade 19.2, onde vai mostrar, né, que o senhor Ivan mora na capital paulista. O gráfico de linhas a seguir mostra o consumo de energia da casa dele no período de um ano. Então, aí, né, novamente um gráfico de linhas, tendo essa variável tempo sendo contínua, né? Então, quanto ele consumiu de energia lá em janeiro até dezembro. Bem, o gráfico apresenta o consumo de energia em qual ano, né? Então, aí ele vai precisar estar atento, porque está lá escrito, né? Consumo em 2011. Em qual mês houve maior consumo de energia? E quantos quilowatts, né? Então, observar qual foi o mês que teve maior consumo. Qual o provável motivo do aumento de energia nos meses
de junho e julho, né? Aquela relação com a questão climática também, né? O frio aí, né? Bem, então, na atividade 19.4, a professora Cecília comentou com a turma que muitos acidentes de trânsito acontecem pela falta de responsabilidade dos condutores dos veículos em não respeitar as sinalizações. Para saber mais sobre o assunto, realizou uma pesquisa sobre o número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil de 2006 a 2017 e organizou as informações em um gráfico de colunas. Então, tem todo esse gráfico aí de colunas, de um lado a quantidade, né, do número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil, e do outro lado aí, né, na parte horizontal, nós temos aí os anos, né? Bem, considerando esse período, em que ano houve maior número de mortes em acidentes de trânsito? Uma criança vai analisar o gráfico, vai observar. E de 2009 a 2012, houve um aumento ou uma diminuição do número de mortes no trânsito? E o C, né? Considerando os anos de 2014 e 2015, em qual deles houve menor número de mortes? Quantas a menos? Então, aí, né, o caso da subtração, do cálculo dessa diferença. E é bem interessante comentar que o aluno do 5º ano, ele precisa estar atento tanto à quantidade quanto aos anos, né? Então, como foi em 2006, 2007, 2008 até 2017, assim, uma atenção no gráfico de modo geral. Bem, agora vamos para a nossa última atividade, atividade 4. São sugestões de atividades, brincadeiras, jogos, práticas que envolvam a probabilidade estatística. E por que eu trouxe isso, né? Eu trouxe para trazer novas ideias, né? Se ainda não foram realizadas, se já foram realizadas, ótimo, fico muito feliz aí de ver as práticas dos professores, né? E outra também, para tentar implementar, trazer aí para o plano de aula ou roteiro de estudos, futuras atividades que vocês, como professores, podem fazer aí com os seus alunos. Bem, através da dissertação de mestrado à educação estatística na infância, Antônio Carlos, que foi o autor dessa dissertação, né, ele traz a proposta didática para uma abordagem estatística na educação infantil, mas ela também pode ser adequada aos anos iniciais. Então, ele fez uma atividade aí com os alunos, onde era preciso que eles pintassem ou circulassem as informações dessas questões, né? Então, sexo, feminino ou masculino. Então, se for menino, pinta aí o menininho. Se for menina, pinta a menina. Idade. Então, a criança lá, né, da educação infantil colocava, né, a sua idade, mas pode ser adequado para os anos iniciais. Então, o aluno do 1º ano pode colocar se ele tem 5, 6 ou 7 anos. Você gosta da escola? Então pode colocar a carinha feliz se gosta ou a carinha triste se não, né? A 4ª questão, o que você acha da merenda da escola? Isso, no caso, na época, era no presencial. Hoje, no ensino remoto, pode colocar outra questão, por exemplo, como você se sente, né? O que você acha dessas atividades online, das aulas do centro de mídias, enfim. Então, o que você acha da merenda da escola? Então, bom, regular, ruim? Como você vem para a escola? Então, tem o ônibus, o carro, a pé, de bicicleta, de moto. Bem, os dados, eles foram representados inicialmente em tabelas e, posteriormente, em gráficos de colunas, que são os mais adequados, né, para essa faixa etária. Então, aqui, ó, observando, por exemplo, esse segundo, que é o gráfico de colunas, de como você vai para a escola, então nós temos aí, né, que a maioria das crianças nessa escola, desta comunidade, vão a pé, né, vão na caminhada. Mas cada escola aí tem o seu contexto e vai ter resultados diferentes, né, é só uma proposta de atividade. Outro trabalho realizado foi o da Roberta Buering, que na sua dissertação, intitulada como Análise de dados
no início da escolaridade, foi uma sequência aí, né, uma sequência didática para tratar dessas noções básicas, né, de análise de dados com os alunos do primeiro ano. E aí nós observamos, né, que essas propostas de análise de dados, de coleta de dados, cria tumulto na sala de aula, as crianças querem andar, as crianças querem participar, e aí a professora percebeu que ela precisava instruir os seus alunos sobre qual a melhor maneira de obter os dados, o que exigiu uma organização da turma. Bem, então esse é o passo a passo da pesquisa, né, realizada. Então na aula 1, foi baseada aí nessas questões que ela trouxe, no questionamento. Então, aula 1, perguntar aos alunos seus nomes, pedir que os escrevam em uma ficha. Então, a professora Roberta, né, levou uma ficha e pediu para que os alunos escrevam o nome na ficha. Combinar coletivamente uma cor para os meninos pintarem a ficha e uma cor para as meninas pintarem suas fichas. Pedir que todos os alunos colhem suas fichas no papel pardo. Então, papel pardo porque aí até permanece, né? Na lousa, às vezes a gente apaga e perde os dados. Aqui, em frente ao quadro. Mas antes disso, conversar sobre qual a melhor maneira de organizá-las para que sejam visualizadas com maior facilidade. Lá na aula 2, né, a professora Roberta solicitou que os alunos registrassem em tabelas as suas idades, realizasse, né, o mesmo trabalho coletivo de colagem dos dados a respeito dos alunos em papel pardo. E posterior, né, realizasse essa posterior comparação dos dados. Organizar uma tabela com a idade dos meninos e das meninas. Já na aula 3, ocorreu aí essa retomada dos dados, né? Então, retomar os dados das aulas anteriores e passá-los para a malha quadriculada, formando gráficos de colunas. Apresentar os mesmos dados registrados em cartazes com gráficos de diferentes tipos feitos anteriormente pela professora pesquisadora. Discussão coletiva sobre o conteúdo mostrado nos gráficos, semelhanças e diferenças desses com os dados coletados nas aulas anteriores pela turma. E na aula 4, foi preciso lembrar o que foi realizado nas aulas anteriores, pedir que os alunos expliquem e compartilhem o que é gráfico e tabela, distribuir revistas e jornais e pedir para que os alunos encontrem gráficos e tabelas nos mesmos, né? Então, encontrar gráficos e tabelas nas revistas e nos jornais. Recortar e colar um quadro, né? Todos os gráficos e tabelas encontrados, separando os tipos de gráficos semelhantes. Dizer e escrever individualmente o que aprenderam nas 4 aulas. Bem, então aqui, né, as atividades dos alunos. Bem, os dados dos meninos. Então, aí, essa representação das idades das turmas, né? Então, temos também aí essa representação gráfica das idades das turmas, tanto dos meninos quanto das meninas, em diferentes tipos de gráficos, em quadro, em tabela. Bem, agora vamos para o jogo de boliche, né? Esse foi o resultado aí da dissertação da professora Cecília Toledo, observando aí que todas essas dissertações, esses trabalhos que eu estou trazendo para vocês, envolvem a pesquisa na própria prática, ou a pesquisa junto com os alunos, e cada turma é uma turma única, então os resultados podem ser diferentes. O meu foco aqui não é o resultado, né? Seria as atividades, até mesmo para verificar, né, que jogos, atividades, brincadeiras, trazer essa ludicidade pode tornar a aprendizagem da matemática um pouquinho mais divertida aí para os nossos alunos. Bem, então ela trouxe essa atividade lúdica, o jogo de boliche, né, a Cecília Toledo. Então, essa atividade é para trabalhar a aleatoriedade
com os alunos do segundo ano e era baseado, né, em 6 pinos numerados de 1 a 6. Bem, cada aluno arremessou uma vez a bola com a finalidade de acertá-los. Após o lançamento, anotou em um quadro quais pinos caíram. A estatística se fez presente nesta atividade na organização dos resultados dos lançamentos. Primeiramente, dos lançamentos individuais e, em segundo momento, na organização dos resultados coletivos da turma. E aqui, né, eles construíram um gráfico de colunas com a finalidade de verificar qual pino caiu com maior frequência entre todos os lançamentos feitos pela turma. Esse é o registro, as crianças fizeram um quadro e posteriormente um gráfico de colunas com todos os registros de lançamentos coletivos dos alunos, né? Então, pinos, aí o número dos pinos, o número de vezes que esses pinos caíram, né? Então, o total, a somatória, né? Então, foi feito esse cálculo. Bem, esse é um jogo de percurso proposto aí, né, por uma das atividades da nova escola. E aqui, né, é uma atividade que as crianças gostam bastante, né, de brincar de jogo de percurso. Então, vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho sobre como esse jogo de tabuleiro pode ajudar na compreensão da probabilidade da estatística. Então, José e Lívia estão disputando um jogo de tabuleiro usando um dado comum. José está jogando com o peão de cor preta e Lívia com o peão vermelho. Às 6 casas de ser o vencedor, José joga o dado e obtém o número 2. Avançando as 2 casas, ele tem a opção de jogar o dado novamente. Então, aqui, ó, cada um, né, tem uma situação, que nem aqui, se eu cair no número 5, eu fico uma rodada sem jogar. Se eu cair no número 25, volte uma casa, né? Se eu cair no número 36, jogue outra vez, né? E quando eu caio no 40, venci, né? Então, essa é a lógica desse jogo de percurso, desse jogo de tabuleiro. Então, tendo José avançado as casas de sua última jogada, né, quais as possibilidades dele ganhar a partida jogando o dado mais uma vez? Né? Então, ele chegou aí no número 30, ele caiu no número 32, jogou o dado, né? Obteve o número 2, caiu no número 36, vai jogar outra vez. Estamos vendo aí que do 36 para o 40, falta aí, né, 4 casas para ele ser o vencedor. E aí, qual a possibilidade dele jogar o dado novamente e conseguir, né, ganhar? Qual a probabilidade dele ser o vencedor em apenas mais uma jogada? Analisando o problema, podemos observar as seguintes soluções, né? Então, quais são as soluções? Se ele jogar mais uma vez, qual é essa probabilidade dele chegar no 40? Primeira resolução, né? Ao jogar o dado, podemos ter os números de 1 a 6. José está a 4 casas de ser o vencedor. Para que ele possa vencer, ele precisa tirar um número igual ou maior do que 4. Dos números possíveis, temos então as seguintes opções: 4, 5 e 6. Né? Então, 3 opções de um dado que tem 6 números. Assim, a probabilidade de José ganhar jogando mais uma única vez é de 3 em 6, né? Então, aí 3 em 6 seria o quê? A metade, né? Então, 50% de chance do José ganhar. Segunda resolução, podemos também analisar, né, listar as possibilidades ao jogar o dado, simulando posições do peão de José, né? Então, o dado, eu posso fazer com que ele caia no 1, com mais 1 ele perde, com 2 também perde, com 3. Então, nesse quadro aí, né, listando em um quadro, eu posso ir analisando cada uma das situações, né? Se cai em cada um dos números que contém no dado. Bem,
pense em como você resolveu a atividade principal e como isso ajudou você a atingir o objetivo, né? Então, comparar as possibilidades daquilo que eu quero que aconteça com o total de possibilidades que podem ocorrer. Isso daí é calcular, né, a probabilidade deste evento ocorrer. E aqui nós temos, né, no lançamento de um dado comum, né, um dado comum, o resultado é o número que estiver na face voltada para cima. Isso daí todos os alunos já sabem, porque tem o hábito de jogar tudo, né? Então, se você lançar um dado comum com a probabilidade de obter, qual que é a probabilidade de obter um número par? Então, eu vou jogar meu dado, qual a probabilidade de eu obter um número par? Então, aí eu já estou trabalhando a questão da probabilidade também dos números, né? Ou da unidade temática números. Então, quais são os números pares do meu dado? 2, 4 e 6. Qual é essa probabilidade de eu obter 2, 4 ou 6? E qual a probabilidade, então, de eu tirar um número ímpar? Será que é a mesma probabilidade de eu tirar um número par? É a mesma de tirar um número ímpar? Né? O B, lançando o dado, qual a probabilidade do resultado ser um número menor que 3? Né? Então, menor que 3, eu só tenho 2 e 1. Qual é essa probabilidade? E aí, aproveitando que estamos falando do dado, eu trouxe aqui um jogo que eu aprendi com a Lucimara, um beijão para a Lu, né? E aqui, esse jogo foi apresentado na didática da matemática. Então, as professoras que já fizeram aí o curso da didática da matemática com a Lucimara vai lembrar. Bem, é o jogo das 7 cobras. Quais são as regras do jogo? O jogo ele é realizado em duplas. Cada jogador, na sua vez, lança os dados, soma os pontos das faces voltadas para cima e risca o número do tabuleiro correspondente a essa soma. Depois vou mostrar o tabuleiro para vocês. Caso a soma seja 7, desenha-se uma cobrinha no próprio tabuleiro. O jogo termina quando um dos jogadores risca todos os números do seu tabuleiro ou quando um dos jogadores desenha 7 cobrinhas. Quem desenhar 7 cobrinhas primeiro, perde o jogo. Quem primeiro riscar todos os números do tabuleiro, vence o jogo. Bem, então aqui nós temos esse quadro, né, em vermelho, estão as possibilidades, né, deixamos aí algumas possibilidades em preto, mas em vermelho seriam as possibilidades que os nossos alunos, as nossas crianças poderiam ir escrevendo conforme fosse jogando o dado, né? Então, o dado, observem aí, né? A probabilidade de cair 2 é bem menor do que de cair 7. Porque olha só, para eu ter o número 2, né, riscar aqui no meu tabuleiro o número 2, eu preciso que as duas faces de cima do dado caia 1 e 1. Né, para ter o 2. Para eu ter o 3, eu tenho aí duas possibilidades, né? Quando um dos dados cai 1 e o outro cai 2, ou vice-versa, né? Então, só duas possibilidades de fazer essa somatória aí do 3. Para eu ter um número 4, já aumentou, eu já tenho aí 3 possibilidades de gerar a soma onde o resultado seja 4. Para eu ter o resultado da soma 5, eu tenho aí 4 possibilidades, né? Pode ser um dado sair o número 1, o outro sair o número 4, ou vice-versa, e um dado sair o número 2, o outro sair o número 3, e vice-versa. A mesma coisa no 6, né? Quer dizer, no 6 já aumentou a possibilidade. No 6 eu tenho aí, né, 5 possibilidades da somatória das 6. Né? Os dois dados podem cair no número 3 e dar 6. Um dado pode cair no 1 e o outro no 5 e vice-versa. Um no 2 e o outro no 4 e vice-versa também. E aí dá essa somatória 6. Agora, olha só como tem chance de cair no número 7 e ter que fazer a cobrinha, né? Nós temos aí, olha, 6 possibilidades de cair no número 7.
E aí eu gostaria que vocês observassem que os extremos são os que têm menos probabilidade, né? O 2 só tem uma probabilidade quando cai no 1 e no 1, e o 12, porque aí é quando cai no 6 e no 6. E os números intermediários aí é o que tem mais probabilidade, que é no caso o 7. É um jogo muito divertido porque as crianças vão observando essa questão da probabilidade de cair determinada somatória, né? Cair determinados números que vai dar a somatória de 2, né, até o 12. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa formação. Esses são os nossos recursos disponíveis. Nós temos aí nesse link o material, né, do Ler e Escrever, do EMAI, o Aprender Sempre, né? O nosso site da Diretoria de Ensino também tem algumas atividades. A Dragon Learning, que é nossa parceira aí com vários jogos que ajuda a trabalhar a matemática de uma forma mais dinâmica, lúdica. Sempre incentivar os alunos a assistir o Centro de Mídias, né? Ou pelo canal da Univesp, que é o 10.2, ou pelo aplicativo. Esses são os nossos referenciais, o texto, a dissertação de mestrado aí da professora Celi Lopes, o artigo da professora Dora Megide, Construção de Saberes de Estatística com Alunos do Ensino Fundamental, o artigo das professoras Samar e Silva, que é Probabilidade Estatística nos Anos Iniciais, né? Então, foco nos anos iniciais, nosso currículo paulista também, o EMAI do 1º ao 5º ano, também aí o plano de aula da nova escola e o ONRON, que ajudou a gente a entender um pouquinho aí do letramento estatístico. Agradeço aí a todos que participaram, que ajudaram no processo de elaboração, porque antes dessa gravação tem todo um processo de elaboração. Então, um forte abraço aí para a Angélica, para a Dilma, para o Júlio, para a Norma, né? E para todas as supervisoras, para a Helena, para a Cláudia. Então, aqui, né? E por fim, o feedback de vocês é muito importante para mim, né? Então, façam esse feedback. Eu deixei também o link do Docs, né, para responder o formulário, está na descrição desse vídeo. Então, é só ir lá na descrição que vocês vão encontrar o PPT utilizado, né, todos esses slides que eu apresentei. Vão encontrar também o link da pastinha de todos os boletins da sala de leitura que o Theo e a Ellen fazem com muito carinho para vocês, que me ajudou, me inspirou a escolher uma leitura em voz alta para vocês. E também essa avaliação desse momento formativo que ajuda até a gente repensar em futuras formações. Agradeço demais a atenção de vocês até esse momento. Um beijão e uma ótima semana.